Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar a nossa aula sobre síntese proteica e fazendo uma breve revisão sobre o que nós explicamos na aula passada. Foi o seguinte, eu mostrei para vocês o desenho de uma célula eucarionte que apresenta um núcleo organizado, não foi isso? E eu falei para vocês que o processo de transcrição acontecia no núcleo. Então, aqui no núcleo, nós temos o DNA dupla fita, em que uma das duas fitas vai ser escolhida para a formação de quem? Do RNA mensageiro. Então, esse é o processo de transcrição. Eu falei com vocês também que assim que o RNA mensageiro ele é formado, antes de ele passar para o citoplasma, antes de ele viajar para o citoplasma para encontrar com o ribossomo, antes disso acontecer, acontece uns recortes que se chama splicing. E o que seria o splicing? É o recorte daquelas partes que não codificam uma proteína. Não é isso? E as partes que não codificam proteína são chamadas de introns. Inclusive, eu dei um macete para vocês em que introns significam intrometidos que precisam ser retirados, pois eles não codificam proteína. E aqui nessa aula eu trouxe uma imagem para vocês, mostrando já vou para o RNA mensageiro. E aqui, entre esses blocos vermelhos, nós temos os blocos verdes, só que aqui já foi retirado. Na imagem já mostrou que aconteceu o processo de splicing, porque eu não estou vendo a região verde, né? Que estava lá no gene, lá em cima. Então aqui, nessas regiões, se elas não estão aqui, com certeza elas foram retiradas pelo processo de splicing, né? Que são os recortes dos introns. Então, essas regiões verdes são os introns que foram retirados para formar o RNA maduro, certo? Então, eu coloquei isso aqui em verde só para demonstrar mesmo. Agora eu vou apagar, fiz o processo de splicing e aí nós temos o RNA maduro. Tá, por que eu contei isso de novo para vocês? Pelo seguinte, percebam que aqui nesse RNA mensageiro nós temos os exons, que são os responsáveis por codificar as proteínas, né? Os exons são as partes que realmente importam no processo de síntese de proteína. Só que percebam o seguinte, prestem atenção. Aqui no RNA mensageiro eu tenho exons enumerados. Então aqui eu tenho o exon número 1, aqui eu tenho o exon número 2, aqui o número 3 e aqui o número 4, certo? Então, o splicing retirou os introns e a gente só tem os exons. Só que qual que é a consequência disso? Pessoal, eu posso pegar esses exons e organizar, combinar eles da forma que a célula quiser. Então, se por exemplo, eu pego o exon número 1, número 2 e número 3 e agrupo esses exons dessa forma, eu formo um tipo de proteína, que é a proteína A. Não importa qual é o nome, forma um tipo de proteína. Mas se a célula, por exemplo, reorganizar esses exons de uma outra forma, por exemplo, ela pega o exon número 1, o exon número 2 e o exon número 4. Ela organizou de uma forma diferente. Ou seja, aqui eu já consigo formar uma proteína totalmente diferente. Eu formo a proteína B. O que eu consigo interpretar disso aqui? Que o processo de splicing, ele não foi feito à toa. O processo de splicing, como nós retiramos os introns e só ficam os exons, eu consigo reorganizar esses exons, combiná-los da forma que eu bem entender, ou seja, da forma que a célula bem entender, né? E a partir desse momento, com os exons combinados de várias formas, a célula consegue formar várias proteínas. Isso já caiu em questão do Enem também, perguntando assim, ó,
a célula em uma das alternativas dizia, a partir de um gene, aqui ó, a partir de um gene eu só formo uma proteína? Errado. Por quê? Porque através do processo de splicing, em que eu retiro os introns do RNA mensageiro, a partir desse processo eu consigo combinar os exons da forma que eu quiser e aí eu consigo formar várias proteínas. Ou seja, a partir de um único gene eu consigo formar várias proteínas através dessas combinações dos exons, ok? Pessoal, então vamos treinar mais uma vez a questão das bases nitrogenadas, porque isso vai acontecer durante todo o processo de síntese proteica. Então, vamos supor que a célula, vou colocar aqui no cantinho, vamos supor que a célula queira fazer mais DNA. Vamos supor que ela queira duplicar o seu DNA ou replicar, que é a mesma coisa. Ela quer fazer divisão celular, então ela precisa de mais DNA para passar para células filhas, como acontece no processo de regeneração, por exemplo, tá? Então, de DNA para DNA. Vamos fazer o processo? Aqui eu vou colocar algumas bases nitrogenadas. Vamos supor que aqui exista adenina, guanina, timina. Pode ter timina aqui? Sim, porque eu estou falando de DNA. Vamos colocar outras aqui. Estou inventando aqui aleatoriamente, mas a questão ela já vai te dar essa fita. Vamos lá. Então, aqui eu tenho uma fita e a célula quer fazer mais DNA. Como que fica esse processo? A adenina, o A sempre faz par com o T, porque no DNA eu posso ter timina. Então, sempre A com T. G sempre faz par com C, né? Com citosina. Timina sempre faz par com o A, citosina com o G com o C com o G, o A com o T. Por que é T? Porque eu estou fazendo uma fita de DNA. O T com o A, o T com o A de novo e o A com o T. Perfeito. Então, aqui a célula quer fazer uma divisão celular e acabou de formar mais um DNA. Só que vamos mudar o cenário. Vamos supor que a célula, ao invés de ela fazer mais DNA, ela quer agora fazer uma proteína, tá? Então, eu vou apagar essa fita de DNA. Por que eu estou apagando essa fita de DNA? Porque a célula, quando ela vai criar o RNA mensageiro, ela só utiliza uma fita. Lembra que eu falei que a dupla hélice ela se desenrola e uma das fitas é escolhida para acontecer esse processo de transcrição? Então, agora nós vamos fazer o processo de transcrição de DNA para RNA mensageiro, e esse processo acontece no núcleo da célula. Então, eu vou para essa fita vermelha aqui para representar o RNA mensageiro, ok? Então, aqui no canto eu vou colocar RNA mensageiro. Então, o A vai parear com o T? Não, porque eu estou falando de fita de RNA. Então, no lugar do T, eu coloco qual base? A letra U, que é uracila. O G vai parear com o C. O T vai parear com o A. O A pode no RNA? Sim, então tá tranquilo aqui. O C vai parear com o G. O G vai parear com o C. O C vai parear com o G. O A vai parear com quem? É com T? Não, vai parear com U. Então, vai ficar adenina, uracila. O T vai parear com quem? É com o A, porque o A no RNA pode. O T vai parear com o A. E o A vai parear com quem? Com o U de uracila. Tranquilo?
Pessoal, o RNA mensageiro está pronto, foi feito lá no núcleo, né, que é o processo de transcrição. E depois que o RNA ele fica pronto, esse RNA mensageiro tem os introns, tem os exons, vai acontecer o processo de splicing, que é a retirada dos introns, dos intrometidos, né? E vão permanecer os exons. Aí, o que acontece? O RNA mensageiro agora está maduro e está pronto para fazer a sua viagem até o citoplasma para encontrar o ribossomo, certo? Ok. Só que no próximo slide, eu vou mostrar para vocês a imagem do ribossomo, o RNA mensageiro aqui grudado no ribossomo, só que um outro tipo de RNA vai participar do processo. Tá? Então, aqui eu tenho uma fita de RNA mensageiro. Só que outro tipo de RNA vai parear com as bases que estão aqui. Ou seja, vai ser de RNA para outro RNA que vai aparecer. Tudo bem? Então, nesse processo de síntese de proteínas, eu tenho de DNA para RNA mensageiro, mas eu tenho lá no citoplasma, eu vou ter de RNA mensageiro para RNA transportador. Calma, não precisa ficar desesperado. Eu vou explicar para vocês no próximo slide como que funciona. Mas nesse momento, eu quero que vocês fixem nas bases nitrogenadas. Então, eu tenho o RNA mensageiro, viajou lá para o citoplasma, encontrou com o ribossomo e agora esse RNA mensageiro ele vai parear com outro tipo de RNA. Tudo bem? Então, aqui no finalzinho eu vou colocar RNA. Eu falei para vocês que é um RNA transportador. Não precisa saber agora. Eu quero que vocês foquem nas bases nitrogenadas. Então, gente, eu vou pegar daqui do RNA mensageiro para o RNA transportador. Gente, cuidado! Não tem DNA aqui. Eu vou até apagar o DNA lá de cima para não te confundir, tá? Então, eu vou apagar esse aqui porque no DNA tem timina e no RNA não vai ter timina. Se eu estou falando de RNA mensageiro para RNA transportador, em algum momento aqui vai ter timina? Claro que não. Então, como que vai ficar esse pareamento de bases? Vou até colocar uma cor diferente, vou colocar em roxo aqui. Como que vai ficar? Uracila, o U vai parear com o A. Ok? Citosina vai parear com guanina, normal. Adenina vai parear. Adenina pode parear com o T? Não, por quê? Porque eu só tenho RNA aqui. Então, vai ser A com U, uracila. Tudo bem? Vamos continuar. Guanina com citosina. Citosina com guanina, normal. Guanina com citosina. Uracila com o A. Porque de RNA para RNA, ou eu tenho A com U ou U com A. Tudo bem? Adenina com uracila. Adenina com uracila. E uracila com adenina. Tudo bem?